Eu nunca vou esquecer aquele cheiro de alecrim e salve assando no forno naquela tarde de Natal. Deveria ter sido reconfortante, deveria ter me trazido aquela sensação de família, calor, risadas e conforto que eu sempre esperava dessas reuniões. Mas, naquele dia, era como se uma parede invisível tivesse surgido entre mim e a mesa, entre mim e o riso que ecoava pela sala de jantar. Eu fiquei parada na porta, segurando com dificuldade 2 sacolas de pano pesadas demais para os meus ombros. Em uma delas, estavam 2 bolos de abóbora que eu mesma fizera, com a massa delicadamente apertada pelas minhas mãos. Na outra, uma garrafa de vinho que eu guardara por um ano inteiro, esperando exatamente por aquele dia. Era meu primeiro Natal na nova casa da minha filha Carolina, uma casa grande, moderna, de 2 andares, que eu nunca tinha visto, até receber a mensagem 3 dias antes. Nenhuma ligação, apenas um recado frio e seco: "Mãe, venha dia 28, jantar em família." Respondi com um único emoji de coração, uma tentativa quase patética de criar alguma conexão, e, claro, não houve resposta. Mas não importava, que eu estava ali. Toquei a campainha 10 minutos antes da hora marcada. Quem abriu a porta foi o Henrique, meu genro, com um copo de uísque na mão e um sorriso que nunca chegava aos olhos, apenas se mantinha nos lábios, rígido e mecânico. Ele me deu um beijo rápido na bochecha, tão superficial que mal senti o toque. "Entre, Dona Helena, você chegou na hora certa", disse ele, com aquela voz formal, quase ensaiada. Entrei e o cheiro do peru me envolveu, quente e convidativo, mas meu coração já se apertava com a tensão que não conseguia dissipar. A mesa à minha frente era de tirar o fôlego, de cristal e madeira polida, guardanapos de linho dobrados com perfeição e talheres reluzentes. Tudo parecia tirado de uma revista, mas era frio demais, impecável demais, quase inatingível. Quando dei o primeiro passo para atravessar a sala, senti meu peito gelar. Havia 6 cadeiras em torno da mesa, todas ocupadas. Carolina, minha filha, estava à cabeceira e Henrique havia voltado para a outra ponta. Entre eles, os pais dele. O pai, um homem grande, risonho e expansivo, já cortava o peru com desenvoltura. A mãe, cabelo tingido e arrumado em um coque rígido, observava cada gesto com admiração, os lábios pintados de vermelho vibrante, uma blusa de seda brilhante a cada movimento. Eles me cumprimentaram com uma breve inclinação de cabeça e voltaram imediatamente à conversa, como se eu fosse invisível. E então eu vi minhas netas. Sofia, 8 anos, com uma tiara de veludo no cabelo, e Lúcia, 6, com um vestido azul marinho que eu mesma comprara no verão passado. Seus olhos brilharam ao me verem. Lúcia levantou a mão, tímida, para acenar. Mas Carolina, com um gesto rápido e impaciente, disse: "Lúcia, fique quieta, vamos rezar antes de comer." Eu fiquei ali, parada, fantasma na minha própria família, as sacolas pesando ainda mais nos ombros, o casaco ainda preso ao corpo, sem ninguém me oferecer um lugar, sem ninguém se importar com a minha presença. Carolina finalmente olhou para mim, e aquele sorriso que ela me deu era doloroso, tenso, como quem dá a um estranho que acabou de tropeçar no pé dela. "Mãe, que bom que você veio", disse, com a voz alta demais, estridente, claramente um esforço para agradar os outros na mesa. Eu assenti, a garganta seca demais para responder. Coloquei os bolos e o vinho sobre a bancada da cozinha, que parecia mais um centro cirúrgico do que um lar, e voltei à sala. Eles já haviam começado a servir a comida, rindo, conversando, vivendo a vida perfeita sem mim. "Carolina, querida, onde devo me sentar?" Minha voz saiu como um sussurro, quase quebradiça. Ela ergueu os olhos para mim, me fitou por um segundo que parecia uma eternidade, olhou para a mesa e depois voltou para mim com aquela frieza calculada. "Ah, mãe, este ano a mesa foi organizada de forma diferente. Somos apenas 6 pessoas. Só quem realmente importa está aqui." Aquela frase me atingiu como uma bofetada silenciosa. O chão parecia fugir debaixo dos meus pés. As palavras escaparam como um murmúrio, mas, Ela suspirou, teatral, exasperada, e continuou, com a voz suavizando, tornando tudo ainda mais cruel: "Os pais do Henrique vieram de longe, faz muito tempo que não passam um Natal conosco. Decidimos fazer algo especial, só para eles. Prioridades.
Você entende, não é? Prioridades. A palavra soou como um punhal, me atravessando o peito. Eu estava ali, a mãe que tudo fizera, a avó que sempre cuidara, e, de repente, era apenas uma estranha, uma coadjuvante na vida que eu ajudara a construir. Fiz um passo para trás, depois outro. Ninguém olhou para mim, ninguém perguntou se eu precisava de algo. Peguei minha bolsa, o frio da casa invadindo minha pele, e, de repente, soube que era hora de agir. Abri o aplicativo do banco, cancelei a transferência automática de R$ 1.500 que eu enviava todos os meses para Carolina, desliguei o cartão extra que ela usava, cancelei a assinatura do apartamento que eu mantinha em seu nome. Não era raiva, não era vingança, já era apenas clareza. Eu não era prioridade para eles, então decidi que minha vida voltaria a ser minha. Saí pela porta da frente, silenciosa, sem dramatizar, sem gritar. O ar frio de dezembro me bateu no rosto, mas pela primeira vez em muitos anos eu caminhei de cabeça erguida. As luzes de Natal piscavam nas casas ao redor, famílias reunidas, felizes, e eu caminhava sozinha, mas de uma maneira que me fazia sentir inteira. Eu era invisível para eles, mas finalmente me tornará visível para mim mesma. Sentei-me em um banco de parque, o vento frio cortando minha pele, e as lembranças começaram a me alcançar, como ondas que não se contêm. Lembrei-me de quando Carolina tinha acabado de se divorciar, de quando ela chegou em casa comigo, radiante e nervosa, anunciando que iria se casar com Henrique. Lembrei-me do casamento, dos bolos, do salão, da conta de mais de R$ 20 mil que eu pagará para vê-la feliz. Lembrei-me das semanas em que Sofia nasceu, do quanto eu ia até lá trazer fraldas, mantimentos, roupas, sem nunca reclamar, sem jamais pedir nada em troca. Cada dificuldade financeira deles eu enfrentava com um sorriso, porque eu amava minha filha, porque eu queria que minhas netas tivessem segurança e alegria. E, no entanto, ao longo dos anos, minha presença deixou de ser um gesto de amor e passou a ser uma obrigação silenciosa para eles. As visitas diminuíram, os telefonemas tornaram-se raros. Quando ia sem avisar, Carolina me recebia com irritação velada, como se eu fosse um peso. E, finalmente, naquele Natal, o peso tornou-se explícito. Eu não tinha lugar à mesa. Meu esforço, meu amor, tudo o que eu fizera, era invisível. Sentei-me naquele banco e pensei em tudo o que acontecerá, no dinheiro que eu dera, nos apartamentos que paguei, nos cartões de crédito que mantive para emergências, tudo sem esperar nada em troca, acreditando que era amor. Mas percebi, com clareza cristalina, que não podia mais continuar. Eu tinha perdido minha prioridade na vida deles, então recuperei minha própria prioridade. Pela primeira vez em anos, não senti raiva, senti liberdade. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando o vento gelado limpar meu coração. Decidi que era hora de reconstruir minha vida, com minhas próprias mãos, com meus próprios recursos, com minha dignidade intacta. Eu não precisava mais provar meu valor para aqueles que não reconheciam meu amor. Eu era suficiente, e essa era a primeira vez que realmente acreditava nisso. Depois daquele Natal, comecei a recordar todos os anos em que me entreguei completamente a Carolina e à família dela. Como não lembrar? Cada mês que passava, eu enviava R$ 1.500 para ajudá-los a pagar aluguel, contas, supermercado. No começo, pensava que era apenas uma fase difícil, uma ajuda temporária para que eles se estabilizassem. Mas os meses viraram anos, e eu continuava cedendo, sempre com um sorriso, sempre acreditando que era meu papel, que era isso que uma mãe fazia. E no fundo, talvez fosse mesmo. Mas ninguém me avisou que doar amor não significava ser ignorada. Lembro-me de quando Sofia nasceu. Carolina havia parado de trabalhar, Henrique ganhava o suficiente apenas para cobrir o mínimo, e eu ia até lá toda semana. Levava fraldas, leite, roupas, brinquedos, tudo que pudesse tornar a vida deles mais fácil. E cada vez que chegava, ela me recebia com um sorriso cansado, mas agradecido. Obrigada, mãe, eu não sei o que faríamos sem você, dizia, e eu apenas assentia, sentindo meu coração se encher de orgulho e de ternura. Eu era a avó que protegia, a mãe que cuidava, a rocha silenciosa de uma família que nunca via meus esforços. Então, quando Lúcia nasceu 2 anos depois,
achei que as coisas iriam melhorar. Henrique conseguiria um aumento, Carolina voltaria ao trabalho, mas nada mudou. Sempre havia uma nova desculpa, um pagamento atrasado, uma despesa inesperada, uma emergência médica que, na verdade, poderia ter sido planejada melhor. E eu dizia sim, porque era minha filha, minhas netas eram minha vida. Eu não podia dizer não. Cada vez que o valor que eu enviava parecia pequeno, eu completava o que faltava. E assim foram passando os anos, o dinheiro continuava saindo da minha conta, as noites de sono ficavam mais curtas e o peso no meu peito, maior. E ainda assim, eu achava que eles me amavam. Acreditava que meu esforço seria reconhecido, que a gratidão viria naturalmente. Mas, aos poucos, percebi que a relação mudará. Os telefonemas diminuíram, visitas se tornaram inconvenientes, e minha presença passou a ser uma obrigação para eles, algo que precisavam suportar. Lembro-me de uma tarde, quando fui visitá-los sem avisar, e Carolina me recebeu com uma expressão de irritação velada, dizendo que a casa estava um caos, que eu deveria ter telefonado antes. Eu apenas sorri, tentando esconder a mágoa, carregando minhas sacolas de mantimentos e tentando não me sentir uma intrusa na própria família. Comecei a notar pequenos sinais de desprezo, comentários sussurrados para a mãe de Henrique, que eu ouvi sem que eles soubessem. Ela é demais, aparece quando quer, não entende que temos nossa vida agora, ouvi Carolina dizer baixinho. Meu peito se apertou, uma mistura de tristeza e incredulidade. Como chegamos a isso? Como o amor que eu dei, o sacrifício que fiz, tudo o que fiz por eles, podia ser transformado em incômodo, em problema, em peso? Então veio o Natal que mudou tudo. Eu cheguei cheia de esperança, carregando meus bolos, minha garrafa de vinho especial, imaginando a alegria de estar com minhas netas, de ver sorrisos, de participar da celebração. Mas as cadeiras estavam ocupadas, minha filha me disse, com aquela frieza que nunca esquecerei, eu não era prioridade. Só quem realmente importa está aqui. Cada palavra era como uma faca no meu coração. Aquele momento me fez enxergar claramente que, por anos, eu viverá na ilusão de ser necessária e amada. Eu era apenas uma prestadora de serviços, alguém que existia para sustentar uma imagem de perfeição, uma base invisível que ninguém valorizava. Foi naquele instante que algo dentro de mim mudou. Senti a clareza mais brutal e libertadora da minha vida. Se eu não era prioridade para minha própria filha, então eu precisava me tornar prioridade para mim mesma. Saí da casa dela sem um ruído, sem drama, sem tentar convencer ou explicar. Abri o aplicativo do banco, cancelei a transferência automática, encerrei o cartão extra, cancelei a assinatura do apartamento. Cada ação era um passo para recuperar minha dignidade, para tomar de volta aquilo que era meu por direito, minha vida, meu espaço, minha energia. Não era vingança, era justiça silenciosa. Sentei-me em um banco no parque, o vento gelado tocando meu rosto, e percebi que estava tremendo. Não era apenas o frio, era a adrenalina, a mistura de tristeza, libertação e medo do que estava por vir. Comecei a fazer cálculos na minha cabeça. Durante anos, enviei R$ 1.500 todos os meses, sem parar, sem questionar. Ao longo de 8 anos, isso totalizava R$ 144 mil. Somando o valor que eu pagará pelo apartamento de aluguel, as compras, os cartões de crédito que cobri, e o casamento que organizei, eram facilmente mais de R$ 200 mil. Tudo isso eu fiz com amor, pensando que estava construindo segurança e felicidade para minha filha e minhas netas. E, de repente, percebi que todo esse amor havia sido interpretado como obrigação, como algo que podia ser explorado sem limite. Olhando para o céu cinza de dezembro, senti uma mistura de tristeza e força. Lembrei de como tudo começou, quando Carolina tinha acabado de se divorciar, com os olhos inchados de choro e uma esperança tímida de que encontraria a felicidade novamente. Quando ela me trouxe Henrique, tímido e formal, eu abracei meu papel de mãe e disse que faria tudo para vê-la feliz. Paguei o vestido, organizei o casamento, cuidei de cada detalhe, e ainda assim não houve reconhecimento, nem gratidão plena, apenas necessidade. Cada gesto meu, cada centavo, parecia ter se transformado em algo esperado, não valorizado. Enquanto recordava tudo, uma sensação de clareza se instalou dentro de mim.
Eu precisava colocar limites. Eu precisava me proteger, não por rancor, mas por amor próprio. Se não fosse assim, eu continuaria invisível, sendo usada e ignorada. Pela primeira vez, senti que tinha o direito de dizer não, de parar de sustentar uma vida que não reconhecia minha importância, que não valorizava meu esforço, que não me incluía. O peso do mundo caiu dos meus ombros e, no lugar, nasceu uma certeza firme: eu merecia prioridade em minha própria vida. Fiquei ali sentada, pensando no que viria a seguir, imaginando o choque que Carolina sentiria quando percebesse que as transferências haviam sido interrompidas, que o apartamento não estava mais garantido, que eu não seria mais uma prestadora de serviços constante. E, pela primeira vez em anos, senti que tinha o controle. Não controle sobre a vida deles, mas sobre a minha própria. Eu estava segura de que, mesmo que eles se zangassem, mesmo que me odiassem por um tempo, eu estava no caminho certo. A sensação de liberdade era estranha e deliciosa. Eu podia respirar, podia sentir minhas mãos e meus pés sem o peso da obrigação eterna. Cada memória de sacrifício agora era temperada por orgulho. Orgulho de ter dado tudo, sim, mas orgulho de finalmente perceber que não precisava mais continuar nesse ciclo. Eu tinha direito à minha vida, aos meus recursos, à minha paz. E isso ninguém poderia tirar de mim. Sentei-me ali, observando as luzes de Natal piscando nas casas ao redor, famílias rindo, reunidas, e pensei: este é o meu momento. Eu podia reconstruir minha vida, minha rotina, meu espaço. Eu podia ser feliz por mim mesma, sem depender de aprovação, sem precisar ser reconhecida por aqueles que não valorizavam meu amor. Pela primeira vez em anos, eu sentia o peso da solidão, mas era uma solidão escolhida, uma solidão libertadora. Eu sabia que o caminho não seria fácil. Carolina poderia tentar me culpar, poderia gritar comigo, poderia me fazer sentir mal. Mas naquele momento, sentei-me ali, firme, respirando fundo, e senti que estava pronta. Eu tinha tomado a decisão mais importante da minha vida: ser prioridade para mim mesma. Eu não era mais invisível. Pela primeira vez, eu era visível para quem realmente importava: eu mesma. Depois daquela decisão, o silêncio tomou conta da minha vida, mas não era um silêncio pesado. Era diferente, era o silêncio de quem tomou as rédeas de si mesma, de quem finalmente se libertou. Esperava, confesso, uma reação de Carolina, talvez um telefonema desesperado, um texto implorando explicações, mas nada. Dias se passaram, e o vazio do celular, antes irritante, agora me trouxe uma sensação de paz. Eu não precisava mais correr atrás de reconhecimento. Não precisava mais justificar meus esforços, minha generosidade, meu amor. Então, a realidade começou a bater à porta dela, inevitavelmente. Carolina descobriu, da pior forma possível, que não havia mais dinheiro entrando na conta, que o cartão extra não funcionava e que o apartamento não estava mais garantido. Recebi suas mensagens, chamadas e tentativas de contato, mas não respondi. Cada uma delas me lembrava o porquê da minha decisão. Não era maldade, não era ódio, era simplesmente justiça silenciosa. Ela precisava sentir, nem que fosse por pouco tempo, que eu não estava mais ali para sustentar tudo. Alguns dias depois, liguei para Sara, a advogada que me auxiliaria nesse processo, explicando que precisava formalizar a situação do apartamento e de todos os acordos que estavam em meu nome. Sara, que eu conhecia há anos, era agora minha aliada, firme e segura, com a experiência que eu não tinha, mas que agora podia usar para garantir que minha decisão fosse respeitada. Ela preparou notificações, cartas oficiais, tudo de maneira clara e irrevogável. A sensação de poder, mesmo com o coração apertado, era incrível. Eu finalmente estava protegida. O choque para Carolina e Henrique foi imediato. As mensagens desesperadas começaram a chegar, o tom de pânico na voz de Carolina era algo que eu jamais tinha ouvido antes. Mãe, o que você fez? Não entendemos, vamos ficar sem nada. Eu apenas respirei fundo, olhando para o céu cinza daquela tarde, sabendo que agora era a hora da verdade. Eu não podia mais ser usada, não podia mais permitir que meu amor fosse interpretado como obrigação. Era hora de ensinar,
de forma dura, que cada gesto, cada ajuda, tinha limites. Enquanto eles tentavam se organizar, eu sentei-me no meu apartamento, tranquila. Pela primeira vez em anos, não sentia culpa. Lembrei de todos os meses, anos, cheios de sacrifícios silenciosos, de noites mal dormidas, de preocupações escondidas, de constantes ajudas financeiras. Tudo isso não me tornava menos digna, não diminuía meu valor, apenas mostrava o quanto eu podia amar, o quanto eu podia dar, mas também que merecia respeito. Pela primeira vez, eu percebi que amor sem limites, quando não reconhecido, não é amor, é exploração. E veio a fase seguinte, o confronto legal. Carolina, talvez na tentativa de me punir, entrou com uma ação alegando abandono familiar, alegando que a retirada do meu suporte financeiro havia causado sofrimento extremo. Fiquei surpresa, mas não assustada. Sara explicou que, juridicamente, tudo estava do meu lado. O que eu havia feito fora voluntário, um gesto de amor que nunca foi exigido por lei. Carolina e Henrique eram adultos, capazes de tomar suas próprias decisões, e agora precisavam arcar com as consequências das escolhas que não estavam dispostos a assumir antes. No tribunal, o ambiente frio e silencioso me fez lembrar dos dias em que minha presença não era reconhecida, quando eu era invisível até para minha própria filha. Carolina estava lá, pálida, com um ódio quase palpável nos olhos, Henrique ao lado dela, derrotado. A advogada de Carolina tentou argumentar que eu criara uma dependência emocional e financeira, que tinha obrigação moral de continuar fornecendo apoio. Sara, tranquila e firme, apresentou as provas, os comprovantes de todas as transferências, dos pagamentos do casamento, dos cartões de crédito, do aluguel do apartamento, tudo documentado, tudo claro. Cada detalhe mostrava não só minha generosidade, mas também minha paciência, minha insistência em proteger minha filha e minhas netas por anos. O juiz, um homem de expressão cansada mas justa, olhou os documentos e depois fixou os olhos em Carolina. Perguntou se ela trabalhava, se Henrique trabalhava, e as respostas eram breves, hesitantes. Quando ele se voltou para mim, perguntei-me se conseguiria manter a compostura. Respirei fundo, lembrando daquele Natal, das 6 cadeiras, das palavras frias, você não é prioridade. E então falei, com a voz trêmula, mas firme, contei sobre a chegada naquela tarde, os bolos que carreguei, o vinho especial, e como me senti invisível, rejeitada, desprezada. Contei sobre os anos de sacrifício, de amor silencioso, de ajuda que nunca fora reconhecida. O juiz ouviu em silêncio. E então, com uma simplicidade que me trouxe alívio, declarou: processo encerrado. A ação foi considerada absurda e sem fundamento, e Carolina e Henrique foram responsabilizados pelos custos legais. Por um momento, senti uma onda de alívio, misturada com a tristeza de saber que minha filha realmente não me valorizava. Mas, naquele instante, mais do que qualquer coisa, senti dignidade. Dias depois, descobri que Carolina e Henrique tiveram que se mudar para um apartamento menor, mais modesto. A vida que julgavam perfeita desmoronou, e agora precisavam lidar com os próprios erros. E eu, pela primeira vez em anos, não tinha mais responsabilidade sobre isso. Minha liberdade era total, mas algo ainda me apertava o coração, minhas netas. Sofia e Lúcia ainda precisavam de mim, e eu não podia abandoná-las, mesmo com o peso da mágoa da filha. Foi então que recebi uma ligação da escola. Sofia havia passado mal na aula, teve uma crise de ansiedade, e a professora insistiu que eu era o contato de emergência. Meu coração quase parou. Peguei um táxi, corri até lá, e encontrei minha pequena Audler na cama do posto de enfermagem. Ela me abraçou com tanta força que eu senti todo o peso dos anos de dor desaparecer por um instante. Entre soluços, disse: vovó, você veio. Eu senti tanto a sua falta. E naquele momento, compreendi algo essencial: o amor por minhas netas não podia ser punido ou ignorado. Elas precisavam de mim, e eu precisava delas tanto quanto elas precisavam de mim. Decidi então buscar legalmente a guarda compartilhada das visitas. Com a ajuda de Sara, conseguimos comprovar a instabilidade da casa de Carolina e Henrique e o impacto emocional na minha neta. O juiz, vendo os relatórios da escola e os desenhos de Sofia,
que mostravam uma menina triste e ausente, reconheceu minha posição. Fui concedida a visitação 2 vezes por mês, e, pela primeira vez, pude criar uma rotina com minhas netas sem a interferência do drama da filha. Nos primeiros encontros, elas correram para mim, abraçaram-me com força, e eu pude sentir, finalmente, que ainda era alguém importante para elas. Fizemos cookies, assistimos filmes, contamos histórias e por algumas horas, não existia raiva, apenas amor. A vida delas ainda estava complicada, Carolina ainda lutava com emprego e frustrações, mas eu era um porto seguro, uma presença constante e inabalável. E isso, de alguma forma, me deu forças para continuar reconstruindo minha própria vida, passo a passo, junto com elas. Com o tempo, minhas visitas às meninas se tornaram rotina. Cada fim de semana que passava com Sofia e Lúcia era uma oportunidade de reconstruir algo que nunca deveria ter sido quebrado. Fazíamos bolos, desenhávamos juntas, assistíamos filmes e inventávamos histórias. Era um mundo pequeno, simples, mas nosso. Um espaço onde o passado, com suas mágoas e desilusões, não tinha poder. Era um tempo só nosso, e eu me agarrei a ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Às vezes, ao vê-las brincando ou contando segredos, me perguntava como tudo tinha chegado àquele ponto. O amor que eu dera a Carolina, os sacrifícios financeiros, o tempo e a paciência, tudo havia sido interpretado como obrigação, e eu me sentia invisível. Mas agora, com minhas netas ao meu lado, percebia que a presença de uma avó podia ser muito mais do que uma transferência de dinheiro ou favores. Era amor real, tangível, que elas sentiam e compreendiam, mesmo pequenas. E isso, por mais doloroso que fosse, me trouxe um tipo de redenção. Nos primeiros meses, Carolina ainda tentava manter contato de forma complicada, muitas vezes tentando me manipular com palavras de culpa, mas eu havia aprendido a reconhecer o padrão. O que ela chamava de controle, na verdade, era a proteção de mim mesma. Eu não podia mais me perder tentando agradá-la. Aprendi que amar alguém não significa permitir que te tratem como descartável. Com minhas netas, o amor era puro, sem pressões, sem expectativas irreais. Eu era só a vovó que fazia bolos de abóbora, que contava histórias engraçadas antes de dormir, que segurava mãos pequenas quando elas precisavam se sentir seguras. Lembro-me de uma noite em que estávamos no meu apartamento. As luzes da cidade brilhavam lá fora, e Sofia comentou, olhando para mim com seus grandes olhos curiosos: "Vovó, por que você e a mamãe não conversam mais?" Sentei-me na beira da cama de Lúcia, respirei fundo e tentei encontrar palavras simples para explicar. Às vezes, querida, mesmo quando amamos alguém, as pessoas podem nos machucar. E quando isso acontece, precisamos cuidar de nós mesmas primeiro. Mas isso não significa que não a amamos. Elas assentiram com a cabeça, como se compreendessem perfeitamente, e naquele instante percebi que a vida me estava dando uma lição de amor e sabedoria. Com o passar dos meses, as visitas se tornaram momentos de crescimento mútuo. Sofia começou a se abrir sobre medos, sobre a ansiedade que sentia, sobre a saudade que tinha de uma presença constante. Lúcia, mais nova, demonstrava curiosidade e alegria, perguntando sobre coisas simples do cotidiano, sobre receitas, sobre histórias de quando eu era jovem. Cada pergunta, cada abraço, cada risada, era um lembrete de que a conexão verdadeira não depende de títulos ou formalidades, mas de tempo, presença e carinho genuíno. Enquanto isso, Carolina e Henrique começaram a lidar com as consequências das próprias escolhas. Sem meu suporte financeiro, tiveram que aprender a administrar seus gastos, enfrentar dificuldades e organizar a vida de forma independente. A vida perfeita que imaginavam estava longe de ser perfeita. Mas eu não sentia a alegria do sofrimento deles, sentia apenas a confirmação de que eu não podia continuar me sacrificando por quem não via minha importância. O aprendizado deles não me pertencia, mas a preservação do meu bem-estar sim. Minha rotina também mudou. Voltei a cuidar de mim mesma, das minhas paixões, do meu bem-estar físico e emocional. Passei a frequentar cafés, a caminhar pelos parques sem pressa, a me permitir pequenos luxos que antes pareciam supérfluos. Descobri que a vida podia ser leve, mesmo após anos de peso emocional e sacrifícios.
E cada fim de semana com as meninas era como uma extensão desse novo capítulo: amor sem cobrança, alegria sem culpa, presença sem obrigação. Lembro de um dia específico, quando estávamos preparando juntas uma torta de abóbora. Sofia ajudava a cortar a massa, Lúcia distribuía a canela com cuidado, e eu observava cada gesto, sentindo uma felicidade simples, pura. Ela olhou para mim e disse: "Vovó, sua casa sempre cheira tão bem." Sorri e beijei sua cabeça, respondendo com uma simplicidade que carregava anos de experiência: "É o cheiro das prioridades, meu amor. Das minhas prioridades." Aquela frase, que podia parecer boba para quem não conhecia nossa história, carregava um peso imenso para mim. Finalmente, eu havia construído meu próprio espaço, meu próprio lar emocional, onde eu era, sem dúvida, prioridade. E foi assim que entendi que, mesmo depois de anos de dor, desilusão e sacrifícios não reconhecidos, a vida ainda podia oferecer recomeços. Eu não precisava da aprovação de Carolina para ser feliz, para sentir que minha existência tinha valor. Minhas netas eram a prova viva disso. Minha presença, meu cuidado, meu amor, eram suficientes. Eu não era invisível para elas, eu era indispensável. Hoje, olhando para trás, vejo claramente cada passo da jornada. Lembro do Natal das 6 cadeiras, do frio na barriga ao perceber que não havia lugar para mim, da tristeza silenciosa, e da decisão que mudou minha vida. Lembro-me de cada transferência, de cada ajuda, de cada gesto de amor que, embora explorado por minha filha, me ensinou o valor do limite, da autonomia e da dignidade. Aprendi que é possível amar e, ao mesmo tempo, proteger a si mesmo. Que é possível oferecer apoio e, ao mesmo tempo, estabelecer fronteiras claras. Minhas netas, agora, são meu mundo. Elas me mostram que a vida continua, que é possível reconstruir laços, que é possível amar sem se perder. Sofia e Lúcia têm suas rotinas, suas pequenas alegrias, mas também carregam comigo a certeza de que alguém sempre estará lá para elas, alguém que as valoriza incondicionalmente. E eu, pela primeira vez em muitos anos, sinto-me plena. Ao final de cada dia, sento-me na minha pequena cozinha, preparo uma xícara de chá, e observo as luzes da cidade piscando através da janela. Penso em quanto caminhei, em quantas lágrimas foram derramadas, em quantos anos de esforço silencioso. Mas hoje, sinto orgulho. Orgulho de ter aprendido, de ter me levantado, de ter estabelecido meus limites e de ter encontrado minha paz. Sou Eleanor, avó, mãe, mulher que aprendeu a ser prioridade na própria vida. E mesmo que Carolina ainda exista em minha história, eu não dependo mais dela. O amor que sinto por Sofia e Lúcia é suficiente para preencher o vazio, para me dar propósito, para lembrar que, no final, somos responsáveis por nossa própria felicidade. Aprendi que a vida é feita de escolhas, e que escolher a si mesmo, às vezes, é o gesto mais corajoso e amoroso que alguém pode ter. Hoje, posso dizer com firmeza: perdi meu lugar na mesa de minha filha, mas ganhei minha própria mesa, meu próprio espaço, meu próprio lugar no mundo. E este lugar é inegociável, indiscutível, meu. Aqui, eu sou vista, sou amada, sou prioridade. Aqui, sou eu, inteira, e isso é tudo o que sempre precisei ser.